Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Edgar e hoje o assunto a ser comentado é o verbo e o seu uso. Primeiramente, o que é verbo? Quando ele é usado? Então, verbo, turminha, é uma palavra que exprime ação. Andar, deitar, pular, acordar, tomar, beber, nadar. Todas essas palavrinhas que exprimem ações são verbos. E essas ações, elas acontecem em determinado tempo. Na realidade, 3 tempos: passado, presente ou futuro. Então, sempre que eu tiver essas condições, eu terei um verbo. Onde que é usado o verbo? Por exemplo, numa narrativa, num conto, eu tenho personagens que agem, que dialogam. Portanto, eu preciso necessariamente ter um verbo. Então, repare aqui comigo alguns exemplos de verbos que estão destacados e o uso deles que vai ser alterado ou variado de acordo com o tempo. Então, eu tenho uma frase tirada do conto que vocês ouviram, que eu enviei o áudio, Uma Lição Inesperada. Então, diz assim: Lilico acordou feliz da vida naquele dia. Então, o acordou aqui, de Lilico, é um exemplo de verbo. Só que o acontecimento, como a gente pode perceber aqui pelo final da palavra, ele aconteceu no passado. Então, a terminação do verbo indica que aconteceu no passado. Veja o segundo exemplo. Lilico acorda feliz da vida todos os dias. Aqui já houve uma alteração. O verbo mencionado está no presente. Vamos ver o terceiro exemplo. Lilico acordará feliz da vida amanhã. Então, perceba que agora a terminação indica que o verbo está no futuro. E também a palavra amanhã indica que isso ainda vai acontecer. Então, resumindo, pessoal, verbos sofrem variações no tempo, passado, presente e futuro. E essas variações, elas estão relacionadas ao pronome pessoal do caso reto, no início da frase. O que são os pronomes pessoais do caso reto? Então, eu tenho eu, tu, ele, nós, vós e eles. Todos estes 6 são pronomes pessoais do caso reto. Então, de acordo com o pronome pessoal do caso reto, o verbo sofrerá alteração na sua terminação. Eu tomei, tu tomaste, ele tomou. Então, a variação do verbo vai seguir o pronome pessoal do caso reto. Esse pronome pessoal do caso reto é o que nós chamamos de pessoa do discurso. Então vocês vão ouvir muito isso.
pessoa do discurso. Nós temos a primeira pessoa do singular, o eu, a segunda do singular, o tu, e a terceira do singular, que é ele. E teremos a primeira pessoa do plural nós, a segunda do plural vós e a terceira pessoa do plural eles. Então, de acordo com a pessoa em que se encontrar, a pessoa do discurso, o verbo sofrerá alteração na sua terminação. Eu digo, tu tomaste, ele tomou, nós tomamos. Olha como varia aqui a terminação. Vós tomastes, eles tomaram. Então é isso que acontece, essas são as alterações que o verbo sofre de acordo com a pessoa do discurso. Lembre-se disso, tá bom? A pessoa do discurso vai impactar na forma em que, ou na variação do verbo, né? Ele está relacionado com essa pessoa. Então, voltando ao exercício na página 16, o primeiro que vocês vão fazer, página 16 da apostila Verbo, Uso e Função, a primeira questão pede para você reler esse trecho do texto Uma Lição Inesperada, esse trecho aqui, e responder as seguintes questões. Quais são as palavras que expressam as ações do personagem, que é o Lilico, no texto extraído, que é esse? Então, o que você vai fazer? Vai escrever aqui todas essas palavras que expressam ações, ou seja, são verbos. Vou dar um exemplo. Eu tenho acordou. Expressa uma ação? Expressa. Então, vou escrever aqui. Encontre outras palavras. Todas elas, lembre-se, elas vão envolver ações do personagem Lilico. Aí vocês vão escrever aqui. Letra B. É possível perceber se as ações acontecem no presente, no passado ou no futuro? Sim ou não? Sim. É possível sim, gente. Justifique. Por quê? Se você reparar, a terminação dos verbos vai indicar acordou. Então já aconteceu. A terminação indicou que essa ação ocorreu no passado. Verifique os outros verbos e coloque aqui também. Letra C. Se as ações de Lilico ainda não tivessem acontecido e o narrador fosse nos contar suas ações futuras, como ficaria a frase abaixo? Então, nessa frase aqui, você vai trocar todos esses verbos que estão destacados: acordou, tomou, pegou, foi, e você vai mudá-los para ações futuras. Consequentemente, se você mudar os verbos, você vai ter que adequar algumas palavras aqui na frase. Então é isso que você vai fazer. Bom, então preste atenção nessa explicação que é dada aqui também, ó. Que todos os verbos que você achou expressaram ações da personagem, todas as palavras, e sofreram alterações na forma, sempre que quisermos mudar o tempo do passado para o futuro. Essas palavras são os verbos. Exercício 2, turma. Você vai observar esse trecho que tem palavras também destacadas: acordou, tomou, pegou, foi.
E aí aqui você vai responder: se quiséssemos acrescentar um pronome pessoal do caso reto, logo no início da aula nós vimos o que é um pronome pessoal do caso reto. Que pronome utilizaríamos aqui, ó, na frente do acordou? Que pronome do caso reto nós utilizaríamos no início desse trecho, para combinar? A que pessoa do discurso esse pronome se refere? Lembre-se, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Qual seria a pessoa do discurso desse pronome? E por fim, se a história fosse contada por Lilico, ou seja, por um narrador personagem, como ficaria o trecho? Não foi Lilico que contou a história, mas se ele contasse esses verbos aqui destacados, que alteração ele sofreria se fosse contado por um narrador personagem? Lembre-se que o narrador personagem é a primeira pessoa do discurso, primeira pessoa do singular. Então, essas são as atividades, pessoal. Olhem esse quadro aqui se vocês tiverem dúvidas para as respostas. E na aula presencial a gente conversa um pouquinho mais. Até mais, tchau, tchau.